Na primeira carta de São João, ele faz um convite profundo a viver a fé na prática. Esta carta foi escrita para combater as heresias da época que negavam a humanidade de Jesus. O texto centraliza a mensagem em três pilares práticos: a verdade, a justiça e o amor ao próximo. A carta ela foi escrita no final do século I depois de Cristo, com 3 objetivos principais: combater falsos ensinamentos, como, por exemplo, o gnosticismo, encorajar a prática do amor fraterno e dar aos cristãos a certeza da salvação e da vida eterna. Houve na comunidade cristã, no início da cristandade, houve uma cisão, porque algumas pessoas não acreditavam que o Filho de Deus tinha nascido e assumido a condição humana, assim, tendo um corpo humano. Estavam sendo influenciados pelos gregos, né, a filosofia grega, que acreditavam que o corpo é o peso da alma e o que vale é as almas libertas, libertar a alma, né? O corpo era um peso. Em função disso, o autor, João, né, São João, escreve esta carta para defender a comunidade desses dissidentes e diz: aquele que nós vimos, que nós escutamos, que nós contemplamos e apalpamos, ele era um corpo humano verdadeiro, e quem acolhe este anúncio está em comunhão. Quem não acolhe não está nesta comunhão. Aquele que nós vimos, João ele reafirma, né? Aquele que nós vimos, que nós ouvimos, que nós contemplamos e tocamos, não é um fantasma, é alguém real, e quem acolhe este anúncio está em comunhão com o Pai, com o Filho e com toda a comunidade. E este anúncio produz alegria. O autor disse também: é verdade que Deus é luz, que Deus é amor, porém, se proclamamos que Deus é luz e é amor, isto tem consequência na nossa vida. Para andarmos na luz, temos que amar e nos importar com os nossos irmãos. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama a quem vê, é um mentiroso. Os temas centrais desta carta estão divididos nestes 3 pilares fundamentais: o combate ao anticristo, e o autor alerta contra os falsos mestres e pessoas que haviam saído da igreja e negavam a encarnação de Jesus Cristo, afirmando que ele não veio num corpo real. Deus é luz. João anuncia afirmando que Deus é luz e nele não há trevas. Caminhar com Deus exige viver a verdade e conhecer nossas fraquezas, deixando para trás as obras mortas, as obras das trevas. Deus é luz, a luz verdadeira em comunhão. Ele ensina que andar na luz significa viver na verdade e obedecer aos mandamentos, enquanto reconhece que é preciso confessar os nossos pecados. Deus é amor.
O apóstolo diz que é impossível dizer que se ama a Deus a quem não se vê e não amamos ao irmão que nós vemos. O amor não é um sentimento, não é um sentimento abstrato, mas uma ação prática e concreta de doação pelo outro. João enfatiza também que o amor de Deus foi comprovado quando o Pai enviou Jesus e ele se sacrificou pela humanidade. E esse amor deve ser a marca principal dos cristãos, o amor de Cristo. Ele foi sacrificado na cruz, né, por nós. O objetivo final de João é fortalecer a comunidade, dando aos cristãos a segurança de que se conhece a Deus e possui a vida eterna através da fé em Jesus Cristo. A carta não é dirigida a uma igreja específica, mas parece circular entre várias comunidades cristãs. O contexto indica que os destinatários estavam enfrentando uma confusão doutrinária e divisões internas na comunidade, provocadas por falsos mestres, possivelmente ligados ao tipo primitivo do gnosticismo. Esses líderes, eles negavam a encarnação de Cristo, separando o Cristo espiritual do Jesus humano, e promoviam uma fé sem compromisso ético, com amor, um compromisso ético com amor e obediência. Eles pregavam que isso não precisava. João escreve como um pai espiritual preocupado com os seus filhos na fé. Ele não apenas corrige o erro, mas oferece segurança e consolo e uma visão clara do que significa ser verdadeiramente nascidos de Deus. Ele afirma com veemência que Jesus Cristo veio em carne e que negar isso é sinal do espírito do anticristo. A encarnação é essencial para a nossa fé cristã, pois nela Deus se revela plenamente. Deus armou a sua tenda entre nós e veio morar conosco. A segurança da salvação. Um dos objetivos da carta é dar aos crentes a certeza de que possuem a vida eterna em Jesus Cristo. Essa segurança se baseia não em sentimentos, mas em 3 pilares que nós já falamos: a fé em Cristo, a obediência à palavra de Deus e o amor ao próximo. Um discernimento espiritual da carta. João exorta aos cristãos a não crerem em qualquer espírito, qualquer pessoa, mas a testarem os ensinamentos à luz da verdade revelada por Jesus Cristo. É uma carta que consola os que duvidam, alerta os que desviam e firma os que permanecem. Aqueles que permanecem na fé, ele confirma. Ao mesmo tempo, profunda e simples, ela é essencial para quem deseja compreender o significado, o que significa viver como filho de Deus em um mundo que prega a libertinagem ao invés da liberdade. Desde o início, o autor da carta estabelece um critério que servirá para que ninguém se perca durante o caminho, enquanto vai caminhando na luz, na verdade, no amor. E o amor de Deus
revelado em Jesus Cristo, é apresentado como modelo supremo do amor da comunidade, dos que creem. Caríssimos, ele fala, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e quem ama é gerado por Deus e conhece a Deus. A primeira carta de São João é um dos escritos mais profundos do Novo Testamento. Ela não foi escrita como uma carta, mas como uma exortação espiritual dirigida às comunidades cristãs para fortalecer a sua fé diante das falsas doutrinas e animá-las, as comunidades, a permanecerem unidas em Cristo. Na carta, conhecer não significa possuir informações, várias informações. Conhecer é viver como Jesus viveu. Conhecer o Pai como Jesus conheceu, como ele nos ensinou. João chega a afirmar: quem diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Portanto, oração sem conversão é incompleta. Conhecimento sem amor é um conhecimento vazio. Fé sem prática torna-se incoerente, torna-se simplesmente uma conversa, não tem fundamento. E então, retomando, oração sem conversão é incompleta. Por quê? Porque os papagaios também falam, Se a gente ensina o papagaio a falar, ele fala bastante. Então, ele também pode falar qualquer coisa. Agora, para nós, cristãos, a oração para nós tem que mover nosso coração a alguma coisa. Porque nós precisamos nos converter diante de uma carta tão bonita como essa de São João, que é palavra de Deus. O conhecimento sem amor é vazio. Conhecer por conhecer, então nós estudamos também a história, a história geral, a história do Brasil, nós estudamos matemática, estudamos assim coisas na escola, na faculdade, que realmente não precisa ter amor. Agora, aqui se fala do conhecimento do Deus vivo, conhecimento de Jesus, São João, aqui na carta, ele fala: aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos. Então, nós cristãos, nós vimos, ouvimos e tocamos lá através dos apóstolos que conviveram com ele durante 3 anos. Então, esse conhecimento sem amor, então é um conhecimento vazio. E o nosso conhecimento, ele precisa ser fecundar, gerar vidas para o reino. E a fé sem prática torna-se incoerente. O apóstolo Tiago já dizia, me mostra a sua fé sem a prática, sem as obras, que eu mostro a minha fé através das obras. Porque é fácil dizer, eu acredito, o demônio também acredita, O demônio acredita em Deus. Tanto é que tentou Jesus várias vezes para desviar Jesus da sua missão, do projeto do Pai. Então até ele acredita, não precisa fé. Nós precisamos acreditar através de atitudes. E tem uma conclusão também ali, o apóstolo João faz uma conclusão. Ele diz assim, na conclusão o autor faz um forte apelo, a conclusão da primeira carta, São 3 cartas. Então, ele faz um apelo, um forte apelo à oração. Ela não é meio para satisfazer nossos caprichos egoístas,
mas meio para aderir ao projeto de Deus, pedindo sua vontade amorosa que gera vida, e conclui com um alerta contra os ídolos que procuram desviar os membros da comunidade. E isso vale para nós também nos dias de hoje, né? Que tem muitas coisas que o mundo nos oferece e nos desviam das coisas de Deus. E eu vou ler aqui, ainda temos um tempinho, vou ler o prólogo, né, da carta, a introdução. Aqui na Bíblia, é a tradução da Bíblia de Jerusalém, edição Jerusalém. O Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e com o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, né? Paulo foi muito também um pregador que traz muitos ensinamentos, mas aqui se trata da carta de São João, apóstolo. E ele reafirma aqui com veemência, né? Aquilo que nós ouvimos, que nós vimos, os nossos olhos viram e que nós apalpamos do Verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos e lhes damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos. Na carta de São João, porque tem o Evangelho também, né? O quarto Evangelho do apóstolo São João. E ele tem as 3 cartas que ele escreveu para as primeiras comunidades que estavam sofrendo influências não boas, né? Nas comunidades, e então estava dividindo a comunidade. E aí ele escreve essa carta para comprovar a fé, para que os cristãos tivessem mais firmeza, tivessem mais a confiança, né, nos ensinamentos e não se desviassem da comunidade que vivia a palavra. E ele diz assim, ele diz, anunciamos para que estejais também em comunhão conosco, né? A comunidade em comunhão entre si e em comunhão com eles, né? Com os apóstolos. E a nossa comunhão, ele continua, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui Jesus, ele falou isso, né? Eu vim para que todos tenham vida e para que tenham vida plenamente, tenham uma alegria plenamente, né? E aqui o apóstolo, ele repete aqui na carta. Esta é a mensagem que ouvimos dele. Esta é a mensagem que eles, né, os apóstolos, ouviram de Jesus e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. E como a gente faz para andar na luz e não nas trevas? Fica aqui um questionamento para nós. Como que eu vivo caminho na luz? E não é difícil para a gente saber, né? Jesus se proclamou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo, né? Ele é a luz. Então, se temos Jesus, nós estamos na luz. Não tem trevas no nosso caminho. Agora, se não temos Jesus, então estamos na treva, né? Nas trevas.
Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, aqui a gente pode, assim, também perceber, o apóstolo João, ele faz questão da pessoa de Jesus, porque nas primeiras comunidades havia essa divisão, que estavam acreditando que Jesus não era uma filosofia grega, que não estava acreditando que o Filho de Deus tivesse se tornado um homem em carne e osso como nós, Achava que ele era simplesmente talvez fosse um extraterrestre, no nosso modo de falar hoje. E João insiste em dizer, ele é o Filho de Deus. O Pai enviou seu Filho para nos salvar, para nos redimir.